todas e todos. Estamos aqui em mais uma edição do Diálogos Eterno Aprendiz, no Dia da Consciência Negra. Esse programa está sendo gravado na sexta-feira, dia 20, Dia da Consciência Negra. E eu estou hoje com uma convidada especial, que é a Tatiana Carvalho Costa, colega já de longa data. Quanto tempo, Tatiana? 20 anos? Perto disso. Perto disso? Não, exatamente isso agora. Não, mentira. Eu acho que é exatamente isso. 2001, a gente faz 20 anos. 2001, é verdade. Bem já. A Tatiana é doutoranda em comunicação. Uau! Eu estou falando aqui de Uberlândia, a Tatiana está em Belo Horizonte, né? A Tatiana é doutoranda em comunicação social, integra o grupo de estudos Coragem, Comunicação, Raça e Gênero, do PPG-Com Fafiche, lá na UFMG. É professora, realizadora e pesquisadora em cinema e audiovisual. Atua como professora nas áreas de comunicação e artes, no Centro Universitário UNA, onde coordena o projeto de extensão universitária Pretança, Afro-Brasilidades e Direitos Humanos. É colaboradora do NU, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, da UFMG, e é integrante do movimento artístico Segunda Preta, e trabalha em equipes de júri e curadoria de mostras e festivais de cinema, como o Lumiar, que é a Mostra Interamericana de Cinema Universitário, desde 2015, a Mostra Sesc, de cinema, né, entre 2017 e 2019, o Fórum DOC, a partir de 2018, a Mostra de Cinema de Tiradentes, entre 2018 e 2019, o IFAM, né, o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, a partir de 2019. Coautora dos livros Olhares Contemporâneos, da edição de 2011, e Mulheres Comunicam, Mediações, Sociedade e Feminismo, né, da editora Letramento, também da editora Letramento, em 2016. Currículo vasto, extenso, muita coisa que você faz, Tatiana. Bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço demais o convite, assim, e muito feliz de estar nesse conjunto de pessoas tão incríveis, que eu admiro tanto como você, aqui no Eterno Aprendiz. Muito obrigado, Tatiana. Também te admiro muito. E, claro, né, nós estamos aqui num encontro especial, exatamente no Dia da Consciência Negra, num ano muito marcado por essas questões, né? A gente teve eventos, né, assassinatos nos Estados Unidos, né, questões de violência nos Estados Unidos, que levantou aquela hashtag Vidas Negras Importam. Nós começamos o ano com uma criança negra que despenca de um prédio, né, de um condomínio, e chegamos próximo ao final do ano, né, com mais uma vida negra morta dentro de uma rede de supermercados no Brasil. Né? Então, assim, acho que a questão já não é nem tanto discutir qual que é a importância, né, mas qual que é a urgência da consciência negra neste ano pandêmico, nesse ano de 2020, nesses caminhos que a gente já percorreu e ainda precisa percorrer enquanto sociedade. Tem os dados, né, que nós já colhemos e conversamos anteriormente, né, que dizem isso, assim, negros com ensino superior têm mais dificuldade de encontrar trabalho qualificado. Então, nós temos um problema estrutural muito forte. Como é que você avalia, né, esses eventos? Bom, a gente está num momento complexo, né, mas é um momento de tensionamento que é importante olhar para ele na sua complexidade, não só como um momento de violências, né? Eu fui interpretar esse momento como um momento de reação negativa a algo positivo que ocorreu na sociedade brasileira, que foi fruto de lutas e posicionamentos muito contundentes de movimentos sociais no Brasil, e que, obviamente, se a gente for falar de movimento negro, a gente volta lá no século XVI, século XVII, com resistência de quilombos, com abolicionistas, mas para ficar
no final do século passado e começo desse, a partir da década de 70, o movimento negro, que foi muito perseguido pela ditadura militar no Brasil, lutou muito para a gente chegar, avançar um pouco, né? E pressionar o poder público para que a Constituição reconhecesse o racismo em 1988, para que a partir do início dos anos, a transição ali dos anos 90 e o início dos anos 2000, a gente pudesse ter ações afirmativas, leis que determinam o ensino de cultura, história africana, afro-brasileira na escola. Então tem uma série de avanços institucionais que geram o que a gente viu no início dos anos 2000 e até o início desta década, até mais ou menos 2015, que foi o aumento de pessoas negras, ainda que não em quantidade suficiente, mas um aumento significativo de pessoas negras em posições e lugares e espaços que antes eram quase que exclusividade de pessoas brancas, né? Universidades, por exemplo, mas também aeroportos, com um poder de consumo maior, né? Viajando, essa coisa do aeroporto é muito simbólica, assim, né? Porque era de fato um lugar que era considerado para a elite, né? E aí pessoas e aí as pessoas começaram a frequentar mais e houve um grande incômodo na sociedade, né? Como assim aquilo, uma coisa egóica, assim, e de uma lógica simbólica da sociedade que é hierarquizante e que realmente, até hoje, a gente vê discursos oficiais, inclusive, como do vice-presidente neste dia, que afirma que racismo não existe no Brasil, né? Então, é uma sociedade que está em confronto com a própria identidade, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente herda uma lógica que tenta ser apaziguadora a partir da miscigenação, no sentido de somos todos iguais, somos todos humanos, quando a gente tem nos dados e nos fatos a brutalidade do racismo, seja física, seja estrutural, institucional, e por outro, um incômodo muito grande de quem estava muito confortável na posição de sujeito universal, detentor do poder, sem ser questionado nesse lugar, né? Olha, já que você acredita que todos somos humanos, então vamos ser humanos iguais. Aí não pode. Então existe uma reação conservadora, muito conservadora, racista, que quer manter as coisas como o imaginário social brasileiro, histórico, colonial, preconiza, que é a hierarquia que coloca brancos em superioridade, né? Então, eu prefiro ler esse momento agora como um momento de reação. Mas, ao mesmo tempo, é um sintoma de um tipo de lógica que está em decadência, assim, que faliu completamente. A pandemia exacerbou questões que já vinham sendo discutidas, relacionadas às profundas desigualdades brasileiras e, sobretudo, com marcadores raciais, né? 75% das pessoas na linha da pobreza no Brasil são negras. Isso não é um acaso, né? Isso é uma construção histórica. No imaginário coletivo. Inclusive a população carcerária. Exato, isso, a população carcerária negra, 65% da população carcerária brasileira é negra, e ao passo que só 2% do judiciário em cargos mais altos, desembargadores, juízes, 2% são pessoas pretas, autodeclaradas pretas, né? E quando eu falo negros, eu falo pretos e pardos, né? E pessoas autodeclaradas pretas no judiciário, não negras no geral, mas pretas são 1,8%, de acordo com um estudo feito pelo GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ações Afirmativas da UERJ. Se não me engano, acho que é esse o número mesmo, é um número assustador, muito baixo, né? E aí, nesse sentido, assim, a gente tem essas disparidades na sociedade, esse momento de uma reação conservadora muito forte no mundo, né? Não à toa nos Estados Unidos o Trump coloca pessoas supremacistas brancas no governo, né? Logo depois de ter tido um presidente negro com 2 mandatos. Aliás, 2 mandatos? O Obama teve 2 mandatos? Teve, né? Com 2 mandatos. E aí foi essa reação conservadora, né? Nesse sentido. E, como eu estava dizendo, a gente está vivendo um momento de colapso de um modelo de sociedade, né?
Tem uma filósofa que eu estou me aproximando do pensamento dela agora, mais recentemente, que é a Denise Ferreira da Silva. Ela é brasileira e dá aula na Universidade de British Columbia, no Canadá. Tem um livro dela muito interessante, chama Dívida Impagável. Uma das perguntas que ela faz é por que o assassinato de jovens negros por agentes do Estado não causa uma crise ética global. Porque é uma situação permanente na nossa sociedade, né? E quando eu falo agentes do Estado, são agentes autorizados a manterem a ordem, né? A segurança. Mas a segurança de quem? Para quem? E aí eu vou resumir aqui muito rapidamente parte do que ela nos provoca a pensar. Isso está no cerne da própria ideia de modernidade, pensamento moderno, né? O pensamento moderno, a ideia de progresso que constitui a República Brasileira, né? A lógica da democracia brasileira, o que está na nossa bandeira, é um progresso que vem de um enquadramento colonial, eurocêntrico, hierarquizante, eugenista. E esse progresso, por exemplo, do continente europeu, ele necessariamente implicou e segue implicando na destruição, ou implicando a destruição de África, por exemplo. O progresso brasileiro, ele depende do apagamento. O progresso de parte da sociedade brasileira depende do apagamento de outra parte, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em termos de concentração de renda, e a herança racial está aí nesse emaranhado, né, fundante. A estrutura da sociedade brasileira é racista, e a própria ideia de progresso que funda o Brasil é racista. Então, a gente está vivendo um colapso de um modelo de sociedade, em torno de uma ideia de sujeito universal, meritocrático, que acredita que basta estar nos lugares e batalhar para poder ascender socialmente, quando na verdade a gente vê que você acabou de passar esse dado, né, que quem de fato consegue ascender socialmente vai ter mais oportunidades, não são as pessoas negras, mesmo com as políticas de ação afirmativa que muita gente critica, porque acha que são racistas ao revés, o que é um absurdo, mesmo com as políticas de ações afirmativas, quantos médicos e médicas negras e negros se formam por ano? Quantas pessoas conseguem passar em concursos para juíza e juiz? Num país que tem 56% da população negra. Numa lógica meritocrática do sujeito universal, o problema recai em cima do sujeito. É porque pessoas negras não se esforçam o suficiente? É muito cruel, entende? Então isso tem a ver com uma série de coisas que eu acho que a gente vai discutir hoje, se der tempo. Muito cruel. Assim, eu já citei anteriormente, né, uma entrevista da Lilia Schwartz no Roda Viva, já tem coisa de um mês, em que ela fala que o nosso presente é repleto de passado, né, e dessas heranças, dessas matrizes culturais que ainda atravessam a nossa Constituição como país. Assim. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Brinner, o Sir Joachim Brinner, que fala que numa sociedade existem sociedades distintas. E que esse próprio processo de modernidade que se encampou aqui na América Latina e Brasil é um processo que tem contornos muito diferentes, porque eles também foram se dando, tamponando determinados entendimentos em nome de uma ideia de nação. E certamente uma nação muito mais embranquecida do que uma nação dita multiétnica. Né? Daí também todos os processos migratórios, de imigração que nós tivemos. Eu estava contabilizando outro dia, sua fala me fez lembrar isso, eu estava em sala de aula remota, né? Mas estava tentando contabilizar quantas professoras e quantos professores negras e negros, eu tive no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. Não sei se você já chegou a tentar fazer esse exercício, né? E é assustador. No ensino fundamental, uma. No ensino médio, um homem. Aliás, no ensino médio, um homem e uma mulher. Ambos professores de história. Na faculdade, nenhum.
na universidade nenhuma. Eu estudei numa escola privada. Já no mestrado, 2. Uma professora de literatura africana. A outra eu não estou conseguindo lembrar. No doutorado, o ambiente já estava um pouco diferente, a gente já encontrava umas pessoas não FMG. Mas ainda assim, quando a gente tenta pensar nesses especialistas da educação, né, que alcançam esses lugares de ensino, é muito pouco. E nós viemos ali, eu sou um cara da década de 70, nasci no final da década de 70. Então eu atravessei esse período de redemocratização, né, na formação educacional, sem uma professora preta, sem um professor, praticamente sem, né, ou que encampasse esse tipo de discussão. Creio que boa parte da nossa geração deve ter tido uma experiência semelhante. Você já chegou a tentar fazer esse exercício? Sim, no colégio tive 3, e na universidade eu via, desejando que estivesse em sala de aula me dando aula, 3 também. Mas não tive aula, né, diretamente. Um deles, inclusive, foi uma referência para o movimento negro aqui, infelizmente já falecido, o professor Dalmi Francisco. Atualmente, e é curioso isso que você falou, assim, porque eu vivi uma experiência muito violenta no mestrado no início dos anos 2000, né, de um racismo velado mesmo, assim. Então é um lugar muito violento, né, o ensino. Eu até estava falando disso outro dia numa conversa sobre questões raciais, com o pessoal da Multivix, que é uma universidade, um centro universitário lá em Viçosa, lá em Vitória, que eu tive uma professora de história que chegava em sala de aula e falava que as pessoas negras eram geneticamente mais propensas a ser menos inteligentes. Eu ouvi isso no colégio. Então, além de não ter professores negros, além de ter poucos professores negros, né, tive um professor de física negro, mas algumas pessoas reproduziam de uma maneira muito violenta um racismo, assim. E professoras bem intencionadas, assim, que falavam, apesar de ser negra, Tatiana é inteligente. Olha que loucura, né? O racismo, isso me faz também pensar que reforça, né, essa percepção e essas teorias, né, que a gente estuda, que racismo não é uma questão individual, não basta a vontade de não ser racista, ou a pessoa dizer que não é racista, né? Todas as pessoas são vetores do racismo. Inclusive as pessoas negras, mas aí num sentido de que afeta a própria autoestima, né? Afeta a própria autoestima no sentido de ter menor valor, achar que tem menor valor na sociedade. Nesse sentido, a gente reproduz com a gente mesmo, né, assim, o racismo. Mas, de qualquer forma, existe uma questão que é essa do imaginário coletivo. Quais pessoas negras a gente vê em posições de referência para nós? E nesse universo da educação, não ter professores negros é fatal, assim, fatal, para esse desenvolvimento de uma percepção de uma sociedade que é plural, né? Eu só fui estudar uma literatura de língua africana e compreender a existência de uma literatura de língua de uma literatura africana de língua portuguesa no mestrado. Que a gente ouvia falar alguma coisa, principalmente Mia Couto, mas talvez porque Mia Couto seja um homem branco, né? Mas conhecer outras autoras, Pauline Chiziane, por exemplo, isso foi só no mestrado, né? Entender que existiam outros países, a gente já sabia, claro, mas entender que nós partilhávamos algumas questões na produção literária, nossa, foi só no mestrado também, e com uma professora negra, né? Porque também não lembro de nenhum momento no meu ensino médio em que essas questões eram pontuadas. Aliás, no ensino médio nós trabalhávamos com livros com a capa do Machado de Assis, embranquecido. Embranquecido, né? E ao mesmo tempo nos ensinavam que Lima Barreto era um autor negro, mas era alcoólatra, era esquizofrênico, enfim. Então, assim, era negro, mas era uma série de outros predicados, assim, né? Até chegar nesse movimento de vamos reconhecer que Machado de Assis era um autor negro, né? E outras autoras que estão ali também esquecidos nesse processo. Porque também eu fico pensando
naquilo que envolve a representatividade e também alguns modelos, alguém que a gente acaba se inspirando, né? Alguém que a gente vê assim, eu gostaria de ser essa pessoa. Me fizeram essa pergunta num podcast sobre obras do Benedito Rui Barbosa, que foi meu objeto do doutorado. E aí me perguntaram assim, que personagem de novela do Benedito Rui Barbosa você gostaria de ser? Eu falei assim, olha, não é nada bonito o que eu vou dizer. Mas a lembrança mais antiga que eu tenho de uma novela do Benedito é Sim, a Moça, que é uma novela bem no período da escravatura. E o personagem que eu mais gostava era do Tony Tornado, que era um capitão do mato. Mas por quê? Era o único negro que não apanhava, os brancos tinham medo dele, os pretos tinham medo dele. Ele era respeitado por ser temido. E é difícil, né? Não, isso que você falou, assim, é muito... Eu ouvi isso de vez em quando não, né? Em alguns momentos, eu sou convidada para conversar com educadoras e educadores de ensino fundamental e médio. E numa dessas conversas, uma professora, com muita sinceridade, dizendo ali que não é racista, ela vociferou, assim, espontaneamente, que não aceitava que a moçada ali do entorno da escola, e que estudava na escola, que era uma escola próxima a uma favela, a moçada não queria estudar. Para ela, assim, a meninada, sobretudo a negra, não queria estudar, preferia a proximidade com traficantes, abandonava a escola por vontade, como que por pirraça, e infernizava a vida dela, assim. Mas ela não era racista. Ela achava, naquele momento ela falava, eu não sou racista. Eu acho que esses meninos são preguiçosos e não estão entendendo a importância do estudo na vida deles, né? E aí, numa discussão coletiva, a gente chegou à conclusão, a partir dos exemplos que foram dados ali, e obviamente tem estudos sobre isso na pedagogia, que esses meninos não têm referência. Quais referências, ao longo da vida, tanto na escola quanto na mídia, são passadas para essa moçada como possibilidade de lugar de poder, como possibilidade do desejo de estar lá, enquanto negro? Onde é que está o poder? Onde é que está o bem-sucedido ali próximo a ele? Não está na mídia. Não está. Agora, muito recentemente, temos o Lázaro Ramos, que é o preto único nesse rolê, porque, né? Mas mesmo assim, sistematicamente, isso não é passado. Felizmente, a gente agora tem um super-herói, dois, né? A Marvel agora tem o Miles Morales, mas tem o Pantera Negra. Mas isso é muito pouco em relação ao bombardeio de referências do patrão ser branco. E aí, quem é o patrão? O patrão é o traficante. O cara bem-sucedido, que todo mundo respeita, é o cara que anda armado, na boca ali. É o cara, o que está com a corrente de ouro, é o que está próximo ao crime. No imaginário racista da sociedade, isso é muito forte. Não tem médico preto. O menino vai querer ser médico? Não tem advogado preto nesse imaginário coletivo. E professoras e professores em sala de aula reproduzem o racismo quando não percebem que estão ali colocando sistemática diariamente na cabeça desses meninos que o que eles são não vale nada. Sim. E aí depois culpam os meninos de não quererem estar nesse espaço. Entende? É muito difícil, assim, é muito difícil. E aí esse exemplo que você deu de se identificar com o Tony Tornado, mesmo ele sendo um capitão do mato, né, que é uma coisa que no nível do desejo consciente a gente não desejaria ser capitão do mato, mas você, né, me parece que esse relato seu me faz lembrar essa lógica, assim. Quem é o lugar de poder negro para esses meninos que moram na periferia, né? A escola precisava se preocupar mais com isso. Eu estou generalizando, e a generalização sempre traz injustiça, né? Há, sim, exemplos incríveis de ações em sala de aula, de educadoras que, heroicamente, assim, apesar de estarmos neste momento com tudo contra, né, governos liberais que acreditam em meritocracia, que acham que esses esforços da Lei 10.630
10.639, da Lei 10.639, das ações afirmativas não servem para nada, porque afinal de contas o que importa é a vontade individual, né? Enfim, apesar de tudo, existe um conjunto de pessoas, ainda minoria, que se esforçam enormemente para mudar esse cenário. Mas é quase aquela metáfora ali do beija-flor combatendo o incêndio e levando água no bico. Né? Eu lembrei dessa situação porque eu estava, você sabe, do estudo de telenovela. Então, assim, as referências que nós tivemos em telenovela também foram muito poucas. Né? Nós temos referências importantes, mas nós temos personagens negros bastante fixados em determinados tipos de personagem, né? Geralmente posições servis. Mas recentemente nós tivemos um belo exemplo, assim, uma bela iniciativa, que foi de uma novela chamada Bom Sucesso, na Globo, com 16 atores negros. Ainda não é metade do elenco, né? Mas, assim, você tinha uma moça que era secretária na editora de livros, a outra que era revisora dos livros da editora. Uma era costureira na escola de samba. O protagonista era um homem negro que era jogador de basquete nos Estados Unidos e volta para o Brasil. Uma jovem negra, filha desse protagonista, que é estudante de ensino médio, que está ali batalhando para poder entrar numa universidade, batalhando por uma vida. Enfim, você tinha uma gama, você tinha um personagem negro que era um aposentado. Então, assim, você tinha uma gama de personagens com diferentes ocupações, né? O que já nos mostra um terreno muito conservador, que é a da telenovela, um sentido de avanço dos modelos de representatividade. Assim. E eram personagens, muitos deles, com tramas, que também tem essa questão. Não basta mostrar um negro engravatado numa posição de destaque numa empresa se ele não tem uma trama, se ele não tem uma história, se ele simplesmente aparece na cena, mas não diz uma palavra, né? Ou uma mulher que é importante executiva numa editora de livros, assim, mas ela não aparece, ela não tem uma história, né? Ela não tem um drama, ela não tem um arco para essa personagem. Porque para a gente que está envolvido de alguma forma com o roteiro, isso se desenha como um desafio, porque a gente também precisa desses modelos de referência. Sim, sim. Você tem toda a razão. É porque eu fico pensando também, assim, nesse sentido da presença das pessoas negras, e nisso que você falou, né, de ter uma trama, de ter uma subjetividade, de haver uma pluralidade de experiências negras possíveis, né, na representação para essa construção. E fico pensando também, assim, ainda falando da telenovela, né, a presença de mulheres negras, aqueles estudos do GEMA, né, a primeira protagonista interpretada pela Thaís Araújo, aliás, nos 20 anos de telenovela, naquela pesquisa do GEMA, que é o Grupo de Estudo Multidisciplinares de Ações Afirmativas da UERJ, né, que vai fazer esse levantamento, aponta que, a partir de 94 e nos anos que se seguiram, nas 2 décadas que se seguiram, apenas 3 mulheres não brancas interpretaram protagonistas, a Thaís Araújo 2 vezes, né, negras eram Thaís Araújo e a Camila Pitanga, a Thaís Araújo 2 vezes, e a primeira vez a novela chamava Da Cor do Pecado. Então coloca uma mulher negra para interpretar a protagonista, mas aí já coloca ela esse estigma, né, coloca ela nesse estigma. Da cor do pecado. Reforçando não só um estereótipo, mas uma coisa que a Patrícia Hill Collins, no livro Pensamento Feminista Negro, vai chamar de imagens de controle. Porque mais do que essa questão da subjetividade coletiva que perpassa a mídia, né, a mídia reproduz e reforça, é muito cruel, assim, esses lugares específicos determinados para pessoas negras, né. Então é de fato revolucionário você ter um advogado negro, e um advogado homem, negro, pai de família, numa família nuclear, que não é violento, né, porque a imagem do homem negro é sempre hipersexualizada e ou associada à violência. A imagem da mulher negra ou é na situação de servir como a mãe preta, por exemplo, ou é a preta barraqueira,
ou é a mulher negra mulata, tipo exportação, hipersexualizada também, assim. E isso interfere na maneira como as pessoas negras se veem. É quase que um processo de retroalimentação para que a nossa existência se configure na sociedade, né? A gente está ali nesses lugares, nesse, como diz Cíntia Guedes, num cativeiro estético, né? Existe uma Cíntia Guedes, que é uma professora da Universidade Federal da Bahia, que estuda estética, ela vai falar isso, assim, cativeiro estético. O Achille Mbembe, quando vai dizer desse pensamento moderno que gera a ficção colonial, que é o negro como uma homogeneidade e inferioridade, ele vai dizer que há, nesse processo, um aprisionamento num calabouço de aparências, né? É isso que ele vai falar. E aí restringe a nossa possibilidade de existência, né? Mais uma vez, a presença de uma complexidade de representação, de um conjunto maior de possibilidades de existência no nosso imaginário, nessas imagens que nos chegam pela mídia, é fundamental. Aí, voltando à pergunta que você fez no início, em relação à urgência, é urgente isso também. A gente ter mais referências, não no sentido só de uma representação positiva, sabe? Porque isso também é muito ambíguo, porque o que seria positivo? Mas da gente ter possibilidades para escapar a esse calabouço de aparências, para escapar desse cativeiro estético, para a gente, de fato, poder, coletivamente, enquanto sociedade, se imaginar de outras formas, para que as novas gerações consigam desejar estar em outros lugares, que não esses lugares pré-determinados, né, da inferiorização. Sim. E já que chegamos na questão do audiovisual, né, a gente tem ali uma situação bastante crítica, né? Nós temos ainda um mercado audiovisual marcado por uma presença homem branco cis, cristão. A nossa TV completa 70 anos. É uma TV fundada, né, constituída por homens brancos. A gente estava tentando mapear outro dia autoras mulheres de telenovelas, e foi assim, e diretoras de telenovelas. Nossa, foi dificílimo. E encontrar informações, inclusive. Não tem cinemateca, né? Então, assim, não tem mais BCC para a gente poder capturar essas imagens. Nossa. A gente chegou em alguns nomes, mas Wanda Cosmo, Glória Magadã, Ivani Ribeiro, Janete Claire, tal, mas Dulce Santucci, tal, mas é uma história muito masculina. Inclusive, a própria história da telenovela é uma história muito masculina. Toda vez que se pensa também em alguma questão de uma novela que tensionou a linguagem, que mudou a maneira de fazer, é também acreditada a uma lavra masculina. Então, nós temos alguns estudos do mercado audiovisual que apontam para isso, né? Uma pouca presença feminina no ramo da direção, né? Ela é muito forte na produção executiva, né? Ainda no roteiro também, uma presença muito pequena, e uma questão que é assim, onde estão as realizadoras mulheres negras? Né? Que também, nesses estudos da Ancine, né, tem um relatório de 2018, consolidado, a partir de dados de 2016, que de 140 filmes, não há nenhum dirigido por mulheres. É claro que a gente sabe que tem uma questão estrutural muito forte aí, dessa presença, mas nós temos realizadoras. Eu estou diante de uma delas, mas nós temos essas realizadoras. Onde que elas estão e onde estão os questionamentos? De novo, essa lógica da relação de poder, né? Saiu eu estava assistindo o telejornal hoje, Jornal Hoje, com a Maju Coutinho apresentando, e uma reportagem no telejornal dizendo do aumento da presença de pessoas negras como funcionárias públicas federais, porém, um número ainda muito pequeno de pessoas em cargos de chefia, de gestão, estratégicos e de poder. E aí, por analogia, isso está muito presente no cinema, por exemplo, que é uma área que eu tenho atuado mais intensamente agora. Há, sim, uma quantidade de pessoas, mulheres pretas, mulheres negras, chegando no cinema.
sobretudo vindas da universidade, mas não exclusivamente, vindas da universidade por conta da política de ação afirmativa, por conta da descentralização das universidades federais, o interior da Bahia, o Nordeste, o interior do sul do Brasil, né, a Unilab, por exemplo, fora das capitais, né, o interior da Bahia, como a Universidade do Recôncavo Baiano, que tem um curso de cinema lá, e numa cidade que é Cachoeira, e aí 85% das pessoas que estudam na universidade são negras. Então, a gente tem esse conjunto de uma institucionalidade que promoveu a chegada de pessoas negras, que possibilitou a chegada de pessoas negras às universidades, mas também, por outro lado, a gente tem uma série de ações afirmativas nos editais e nos fomentos públicos, que mesmo quem não estava na universidade acessou. Então, houve ali a construção de um horizonte de possibilidade, de desejo para pessoas negras poderem se sentir pertencentes a esse espaço. Ainda é muito violento, excludente, mas houve um pequeno avanço. Porém, esse pequeno avanço possibilita chegar, não necessariamente ascender, no sentido de uma lógica vertical de acesso a recursos, a poder, porque você precisa estar em festivais internacionais, é desejável que você fale outro idioma, você precisa ter acessos, e isso, geralmente, as pessoas negras não têm com tanta facilidade quanto homens brancos, que tiveram tempo para estudar, que estudaram em colégios particulares e que têm uma rede de relações muito mais consolidada em espaços de poder. Então, assim, não há, para esse conjunto de pessoas negras que chega agora para fazer cinema, tantas portas abertas para que haja a possibilidade de uma mulher negra estar num circuito comercial com o seu filme. A primeira mulher negra, o cinema brasileiro existe desde o final do século XIX, a primeira mulher negra a colocar um filme numa sala de cinema comercial, Adélia Sampaio, fez isso em 1984. Depois dela, Camila, qual que é o sobrenome da Camila? Esqueci. O filme dela chama O Caso do Homem Errado, que é um documentário de 2018. A Adélia Sampaio dirigiu uma ficção. A outra primeira mulher a dirigir uma ficção que circula comercialmente é a Viviane Ferreira, com Um Dia com Jerusa, que é protagonizado pela Léa Garcia. Que é a Camila Moraes. Oi? Camila Moraes. A Camila Moraes, obrigada. O Caso do Homem Errado, de 2018. Camila Moraes. Em co-direção, a gente teve a Glenda Nicásio com O Café com Canela. Isso eu estou falando dos longas-metragens. No curta-metragem, aí há uma quantidade muito maior de mulheres fazendo curtas-metragens. Mas, de novo, esses curtas-metragens não circulam, não dão retorno comercial, em sua grande maioria, não estão nas salas de cinema, em sua grande maioria, e aí não dão visibilidade e não dão essa possibilidade de estar nesse lugar de projeção maior, né, para essas mulheres. Então, elas existem, mas em função de uma estrutura que é, ao mesmo tempo, interseccionalmente racista e machista, essas mulheres não chegam, pouquíssimas chegam em relação à quantidade. Então, o levantamento da Ancine apontava que nenhuma mulher negra, até 2017, tinha conseguido colocar filme em circuito comercial desde 1984, imagina. Então é isso, assim. Mas aí quando elas chegam fazendo coisas incríveis, tipo a Viviane Ferreira fez um filme muito bonito sobre uma mulher negra, idosa, e a sua relação de afeto com as suas próprias memórias, assim. E uma menina mais nova aprendendo com ela a se ver enquanto uma menina negra. A Glenda Nicásio, que co-dirigiu com a Ari Rosa O Café com Canela, fez isso também, assim. Promove um deslocamento nesse imaginário coletivo, um deslocamento e uma libertação desse cativeiro estético que eu falei, né? Claro que não são todos os filmes que vão fazer isso, mas há gestos muito importantes que são feitos nesses filmes para contribuir para o alargamento desse imaginário coletivo a respeito das pessoas negras, né? Muito, muito, muito importante. E, além disso, assim, elas interferem nos modos de produção. Os filmes da Glenda e do Ari incorporam, e aí eu estou usando incorporar
provocativamente, incorporam elementos conceituais da cosmogonia africana. O fotógrafo, o Tacle de Souza, fotógrafo dos filmes do Ari e da Glenda, que é negro, ele fala que a câmera dele, às vezes, é o cavalo de Oxóssi. E aí, a câmera na mão, ela, para ele, incorpora Oxóssi na mata. Então, ele traz outro jeito de ver o mundo também. E isso é muito bonito, assim, não só no sentido dos corpos que estão ali na frente da tela, mas na maneira como essa narrativa é construída. E a Viviane Ferreira, por exemplo, a Léa Garcia falou uma coisa super bonita na Mostra de Cinema de Tiradentes no início do ano, antes da pandemia, quando a gente podia se encontrar presencialmente. Era no debate sobre o filme que estreou lá na Mostra de Cinema de Tiradentes, né, que foi exibido lá, não estreou não, mas foi exibido lá na Mostra de Cinema de Tiradentes. Falou uma coisa super bonita, assim, falou que foi a primeira vez na vida que ela estava num set de filmagem, olha isso, uma mulher com 80 anos, quase, primeira vez na vida que ela estava num set de filmagem, em que ela olhava para os lados e que ela via a maioria das pessoas iguais a ela, porque era um set basicamente composto por mulheres negras, a diretora de fotografia negra, Lili Soares, a diretora do filme negra, Viviane Ferreira, e boa parte da equipe. E isso para ela, Léa Garcia, ela disse que foi muito emocionante, assim. E isso contribuiu muito para o filme, né? Então a gente tem esses pontos de respiro, mas ainda são esse beija-flor que está lá combatendo o incêndio, levando água no bico. Porque se a sociedade não muda, é óbvio que a presença dessas pessoas negras faz uma diferença gigantesca nos espaços, gigantesca. Mas é isso, né? É um passo à frente e uma mão no peito falando, peraí, essa coisa linda que eu acabei de descrever agora, e um vice-presidente que fala que não existe racismo no Brasil. Falando outras antes, como a indolência do negro com a preguiça do indígena, ele já tinha soltado no ano do governo, né? Então, assim, não é nem de se espantar. Tatiana, a gente já está chegando, estamos aí com uns 40 minutos, né? Esperamos bem o tempo do nosso encontro, mas a gente já esperava que delongasse por conta da urgência e da importância da discussão. Uhum. Mas exatamente por conta dessas estruturas de poder, eu acho que a gente não poderia encerrar, né, sem fazer menção a essas eleições municipais e uma forte bancada que é eleita, né, de representantes negras e negros em determinadas cidades que não tem ali essa, vamos dizer assim, essa propensão, né? Uhum. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente elege a Dandara pelo PT, né? Mulher negra, mulher preta, num lugar ocupado majoritariamente também só por homens brancos, né? Então, assim, que avaliação que você faz da ocupação desses espaços políticos, assim, da urgência dessa ocupação desses espaços políticos para alteração dessas estruturas? E talvez até para algumas ações de equidade, porque uma coisa é você ter diploma ou qualificação para determinadas vagas de trabalho. Outra Sim. coisa é você ser formado também dentro do lugar em que você trabalha. Né? Sim. Nessas eleições, a gente teve um estímulo institucional, né, porque aqui, se não tem lei, muito provavelmente, de maneira espontânea, a coisa não vai acontecer nas institucionalidades, né, e aí o STF, o Supremo, determinou que a proporcionalidade da distribuição das verbas entre pessoas negras e brancas. Isso fez com que os partidos buscassem mais pessoas autodeclaradas negras, né, pretas e pardas, para concorrerem a cargos eletivos e, sobretudo, nas proporcionais, né, para vereança. É controverso isso, porque muitas pessoas que não se reconheciam como negra até o dinheiro aparecer, de repente apareceram se autodeclarando, né? Mas isso faz parte, não dá para... Claro que a identificação é importante nos processos seletivos, como nas universidades, nas ações afirmativas, por exemplo, e de fato,
assintoso que pessoas se apropriem de uma identidade quando é conveniente financeiramente para elas e, como diz a meninada, não segura os BO de ser preto. Mas tanto a cota de gênero quanto a cota racial para as eleições deste ano foram determinantes, né? Para que essa quantidade de pessoas negras aparecessem. Apesar de que, numericamente, tem essa questão, né? Numericamente, aumentou 2 pontos percentuais, né? A presença de pessoas negras como candidatas e tal. Mas eleitas e, sobretudo, com visibilidade durante a campanha, esse aumento foi inegável, né? Assim. Então, essas imagens circularem é muito importante, e é muito importante também a presença, sobretudo das mulheres negras que agora foram eleitas e estão ocupando, assim, de uma maneira muito contundente, num país que assassinou Marielle Franco, né, há quase 1000 dias já, não é? Do assassinato da Marielle Franco, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu citei a Marielle, não por acaso, assassinato ainda não resolvido. Não resolvido. Quem mandou matar a Marielle? Eu estou citando isso por conta de um debate que eu participei, de um filme lindo, que daqui a pouco está disponível de novo online, que chama Sementes. Eu acho que ele já está disponível, ele ficou sem poder circular muito, porque era período eleitoral, e uma das candidatas à prefeitura do Rio de Janeiro, a Renata Souza, está no filme, né, que é Sementes. Ele parte ali daquele momento do assassinato de Marielle Franco e acompanha a campanha de mulheres que se candidataram a deputada, como a própria Renata Souza, a Thalíria Petroni e outras mulheres negras, né? Então, a ideia de sementes tem a ver com isso. A Marielle, as sementes de Marielle, mas não necessariamente só as sementes de Marielle. Está aí ligado a uma ancestralidade negra que vem lá ancestralidade no sentido não de passado, mas dessa força que nos move adiante, que vem de Lélia Gonzalez, né, que também se candidatou, e outras mulheres. Mas, enfim, acompanhada a essa presença maior, obviamente, como a gente estava falando no início, vem uma reação, né? No sul do Brasil, por exemplo, a primeira vereadora negra a ser eleita em Joinville, lá em Santa Catarina, Ana Lúcia Martins, mal foi eleita e já sofreu violência racista. A Thalíria Petroni está enfrentando agora uma série de ameaças. Ela é deputada federal, né? Não que ela tenha sido eleita nessas eleições agora, mas assim, a violência política, ela está muito latente na nossa sociedade, né? E impune. E ela é muito direcionada a pessoas negras. A gente viu relatos, notícias ao longo da campanha de ataques, ciberataques, né, a encontros virtuais promovidos por candidaturas negras, plenárias virtuais para a construção de programas de governo, sendo atacadas por hackers que despejavam ataques, injúrias raciais ali, né? Então, de novo, é isso, assim, a nossa sociedade ainda não está acostumada com pessoas negras em lugares de poder, e há uma reação muito forte de negação do racismo ou de violência racista, né, na maioria dos casos. Há outras manifestações dessa reação, desse desconforto, sobretudo da branquitude, ou de quem estava acostumado com a situação, com um domínio no imaginário do sujeito universal, que na verdade é branco, cisgênero e sobretudo masculino, né? Mas é isso, a eleição dessas mulheres negras, dessas pessoas negras, assim, tanto para as prefeituras quanto para as câmaras de vereador, é histórica, assim, importantíssima para que esse imaginário possa devagarinho mudar. Mas ainda estamos longe de conseguir. Temos que continuar lutando, né? O dia de hoje é mais de reforço dessa luta do que de celebração. Eu concordo com você, é mais de reforço mesmo que a celebração. Só lembrando, né, Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018. O caso permanece impune, né, inclusive de julgamentos de injúrias raciais que foram feitas na internet, que também terminaram, enfim, impunes, né? Você tinha citado mais adiante, né, mais para trás aqui na nossa conversa, a Maju Coutinho, que é a apresentadora do Jornal Hoje, que também sofreu uma série de processos de
injúria racial nas redes sociais. Sim. Nós tivemos jornalistas contabilizando quantos erros de português ela cometeu na sua estreia, né, na estreia dela como apresentadora do jornal Hoje. Uma coisa engraçada, porque a gente não vê ninguém contabilizando quantos erros de português ou escorregadelas no ao vivo uma mulher branca, um homem branco comete. Então, assim, para fechar o nosso programa, né, para fechar os nossos diálogos, eu acho que essa sua fala é bastante forte, é bastante dura, mas é bastante forte. É muito mais uma ação de resistência do que uma ação de celebração, né, da ocupação desses espaços, né, e da nossa luta, né, da nossa luta por reconhecimento. Tatiana, muito obrigado por essa conversa, por esses diálogos hoje. Foi muito bom revê-la. Delícia estar aqui com você. As suas lições, né? O caderno já está cheio aqui de nomes, conceitos para procurar, porque essa do aprisionamento estético, não, cativeiro estético. Cativeiro estético, essa é ótima. Essa é muito boa. Inclusive para levar para o grupo de roteiristas lá no Texto Brasileiro, que é um coletivo que tem presença de homens negros, mas nós não temos presença de mulheres negras no coletivo ainda. E tá assim. Mas vai pintar, vai rolar, vai aparecer, a gente conseguir encampar, a gente vai, como se diz, mostra o seu trabalho, mas é uma luta, realmente é uma luta. Muito obrigado, Tatiana. Eu te agradeço, que delícia poder estar aqui com vocês, tempo. Então, até a próxima. Moçada, muito obrigado a todas e todos, e até a próxima, né, até o próximo Diálogos Eterno Aprendiz, com mais um tema aí de urgência. Até mais, forte abraço, beijão a todos. Um beijo para todo mundo que ficou até aqui. Um beijo para todo mundo que ficou até aqui. Você chegou até aqui, que 52 minutos. Vamos lembrar, vamos nos celebrar, né? Mas não dá para relaxar, não. A gente ainda tem muito que lutar. Muito obrigado. Até a próxima.